A paz do Senhor Jesus. Bendito seja o grandioso Deus na sua vida, na vida de sua família, na vida de todos aqueles que você tem orado, tem buscado o bem. Sabemos que Deus, Ele realmente quer sempre nos abençoar. Muitas vezes não compreendemos, assim de início, o que o Senhor Jesus fala na Bíblia, porque às vezes essas coisas que Ele fala vêm um desencontro com aquilo que nós desejamos. Mas nós temos que ter consciência que o que o Senhor fala, o que Ele nos ensina, sempre é o melhor. Amém? Aqui, no livro de Marcos, nós temos uma passagem muito interessante. No livro de Marcos, capítulo 3, verso 31, diz assim, a partir do verso 31. O título é A Família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. Interessante que o Senhor Jesus, sendo Deus, filho de Deus, também é filho do homem, ou seja, esteve como homem aqui na face da terra. E como homem, ele tinha mãe, embora tenha sido gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus, tinha lá o seu pai, José, tinha seus irmãos, e claro que existia, entre eles, ainda mais se tratando do Senhor Jesus, um afeto natural, pois estavam ali os seus irmãos, a sua mãe, mas agora o Senhor Jesus já estava ali, ministrando a palavra, e ele estava como o próprio conselheiro, o próprio Deus na terra. E nós temos que entender o que ele falou ali, Vou repetir. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. Claro que a mãe, a irmã Maria, estava ali, meu filho está ali dentro, eu quero chegar, e os irmãos dele e tal, Mas ali houve uma resposta da parte de Jesus, que certamente quem estava ali deve ter ficado assim, até meio intrigado. Repetindo novamente. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Quer dizer, chegou a notícia para o Senhor Jesus que ele estava sendo procurado, pela mãe, pelos seus irmãos. Mas espera aí, ele estava ali ministrando a palavra, E chega esta informação a ele: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. A lógica, se fosse apenas um homem, um ser humano comum, seria o quê? Chama minha mãe para cá, chama meus irmãos para cá. Mas Jesus não fez isso, não. Jesus sempre tem uma atitude diferente, Muitas vezes nós pensamos algo e ele, querendo o nosso bem, ele age de uma maneira totalmente diferente. Porque ele é Deus, E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos?
Será que o Senhor Jesus estava desfazendo, né, da sua mãe, dos seus irmãos? Claro que não. Naquele momento ele estava apenas explicando algo que, se você quer ser realmente uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, você tem que priorizar a quem? A Deus. Você tem que dar prioridade para as coisas mais importantes. Embora sabemos que nós temos que ter amor pela nossa família, claro que sim. Mas ali ele estava fazendo algo mais importante. Ele estava orientando aquela multidão, ele estava ensinando aquela multidão, tá? E através das palavras dele, muitos ali alcançariam o quê? A salvação eterna. Então, qual é a prioridade? O que que você tem dado importância na tua vida? São aqueles que são, né, da sua família, né, que tem o teu mesmo sangue, né, o sangue da carne ali, que nasceu da tua mãe, nasceu do teu pai, que são os teus irmãos, é aquela família mais próxima. O que que você tem dado prioridade? Ou você vê o ser humano, todos eles, né, como pessoas que são os teus irmãos em Cristo, né, aqueles que aceitam Jesus. Então Jesus ele estava apenas falando de coisas o quê? Espirituais. E nem sempre, quando se fala de coisas espirituais, os carnais podem entender. Às vezes até entende. E quando entende, tem as suas vidas o quê? Transformadas. Então, muitos criticaram o Senhor Jesus. Certamente deve ter tido alguém ali, né, que na sua mente foi: poxa, como ele diz respeito à mãe, como ele diz respeito aos pais, né? Como ele diz respeito aos irmãos. Não se tratava de respeito. O Senhor Jesus estava apenas dando uma informação importante, que era necessário priorizar o reino dos céus. E ele estava ali, né, como representante legal. Foi enviado para isso. Ele não estava fugindo o quê? Da sua missão. Ele tinha algo a revelar e estava revelando. Então, muitas vezes, homens e mulheres de Deus não são entendidos, sabe? Porque falam certas coisas que desagradam, né? A pessoa está tendo interesse em alguma coisa e ela não aceita. Por quê? Porque aquela palavra vem em desencontro, vem contrariamente àquilo que ela está desejando naquele momento. Quantas vezes Deus fala no coração do homem e da mulher certas coisas, né? E aquela pessoa não entende naquele momento e às vezes até critica, e depois de um certo tempo cai em si e vê que realmente estava errada. Lembra do filho pródigo? Quando ele saiu de casa, ele estava repleto de razão. Ele achava que estava fazendo a coisa certa. Mas depois de um certo tempo, caiu em si e viu que tinha perdido, né, a sua bênção. E ali ele se arrependeu, voltou para o lado, né, para a companhia de seu pai, e tudo foi restituído na vida dele. Eu tenho certeza absoluta, e você também, se meditar, vai chegar a esta conclusão, que o Senhor Jesus, quando fala, eis que... E ele, o Senhor Jesus fala
E ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto a ele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por que ele fala isso? Será que eles eram realmente mãe, irmãos? Não, ele não estava falando nesse sentido. Ele estava falando no sentido espiritual. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador passa, da condição, de apenas ter uma família na carne, passa a ter uma família o quê? Espiritual. A família de Jesus. A família do Senhor Jesus, ela é muito mais importante do que a família da qual ela nasceu, E por quê? Porque a família de Jesus, ela vai permanecer na eternidade. Por isso você e eu temos que lutar pela nossa família carnal, para que ela também se torne, os membros dessa tua família da carne, também se torne da tua família espiritual. E se você buscar, a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, certamente o Senhor Deus vai te dar condições de você ganhar também a tua família carnal, de tal forma que eles se tornem servos e filhos de Deus, assim como você. Você entende? Então, para fechar esta palavra aqui, hoje, diz assim, Marcos 3, versículo 35: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Você entende isso? Você entende a profundidade desta palavra? Tudo que Deus quer é que você faça a vontade dele. Jesus veio como um missionário, como uma missão importantíssima. Falar o que para você, para mim e para aqueles que na época conviviam. Ele veio apenas falar a verdade, porque a verdade, a palavra da verdade, é a palavra que transforma a pessoa. E a luz estava ali no mundo, ou seja, o Senhor Jesus, e muitos, infelizmente, não o reconheceram. E muitos até desfizeram dele. Mas Jesus desistiu? Claro que não. Jesus falava abertamente que era o representante aqui na terra de Deus Pai. E ele, sendo Deus Filho, tinha autoridade, porque já tinha convivido com Deus Pai. E agora aqui na terra, em forma humana, mostrava para toda aquela multidão o que é que ele estava fazendo aqui na terra. E dava os sinais. Jesus pregava, ensinava, e curava os enfermos, os caídos, libertava os oprimidos. Jesus continua fazendo isso hoje. E você que está ao alcance da nossa voz, que está passando por luta, que esteja passando por dificuldades, saiba que através desta palavra você pode ser curado, pode ser curada, pode haver uma transformação na tua família, porque se é Jesus que está falando, ele tem poder nos céus e na terra para transformar qualquer coisa que esteja, confusa, atrapalhada. Jesus, ele continua o mesmo. Aonde ele chega, o milagre acontece. Receba aí o teu milagre.
Amém? Irmãos, que estas palavras fiquem guardadas nas tábuas de nossos corações. E lembre-se, muito bom e importante é permanecer na fé, sendo mais um representante da família de Jesus. Amém? Fique na paz, fique na fé, fique com Deus.